Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Levítico 25, 26, o Salmo 58 e também Lucas 14, tá bom? Vamos orar? Ó Deus bendito, te agradecemos por mais este dia, te pedimos a tua bênção na leitura que vamos fazer, que o Senhor esclareça o sentido das palavras, das frases, e nos, ó Deus, mova sempre à obediência, Pai, aos teus princípios. Nos mova a um viver que seja agradável a Ti. Assim pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Levítico 25, estamos aí na reta final. O capítulo 25 vai encerrar essa sessão que a gente vem tendo aqui já há alguns dias. Depois o 26 vai ser uma outra, vamos dizer, um outro tópico, tá bom? Então vamos lá, 25, o ano de descanso. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos dela. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas, que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra, mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores, diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado, os animais que estão na sua terra, comerão tudo o que a terra produzir. Então, a cada 7 anos, deveria haver um ano de descanso da terra, o ano sabático, né? Então veja que o sábado não só é no 7º dia da semana, como tem outros sábados ao longo do ano, né? O sábado não só, então, é um dia de descanso, como pode também ser um ano inteiro de descanso, que é o que a gente está vendo aqui nesse início do capítulo 25. E o que tudo isso aponta também, né, é para uma era eterna de descanso, que é inaugurada, vamos dizer assim, na primeira vinda de Cristo, né? Ou melhor, talvez aí, eu não sei bem a palavra, mas talvez se inicie propriamente dito esse descanso na segunda vinda, né? Embora a gente já pode desfrutar em grande medida do descanso que já temos em Cristo, né? Mas há um descanso ainda, por vir, como diz lá em Hebreus capítulo 4. Há um descanso ainda, né? Então veja como a coisa são camadas de significado, né, que vão se apresentando nas Escrituras. Conte 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. Uma semana tem 7 dias, então 7 vezes 7, 49 anos. Isto é, 7. Ah, está escrito. Isto é, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de ano somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês farão soar a trombeta no dia da expiação. Vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família.
O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Então, esse vai ser um ano de libertação, um ano de restauração, de restituição. Por quê? Ao longo de 49 anos, as famílias vão vender, vão comprar, vão se endividar, vão se vender como escravos por conta de alguma dívida. Nesse ano do jubileu, alforria para todo mundo, restituição da terra para todo mundo volta, dá um reset geral, todo mundo volta, cada um para sua propriedade. Claro que muita gente vai morrer, então os herdeiros, né, terão restituído aquela terra que talvez seus pais venderam por conta de alguma questão. Então é um ajuste social aí, né, que não tem nada a ver com o socialismo, né? Nada a ver. Socialismo não se enquadra nem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Tá? Essa ideologia de classe, ela é completamente estranha ao pensamento bíblico. 14. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu, e segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço. Então, se falta muitos anos até o ano do jubileu, então você pode vender mais caro, porque a pessoa vai desfrutar por mais tempo daquilo. E sendo poucos anos, está perto o jubileu, você vai fazer um preço menor porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Então, vai usufruir um pouco menos. Então, tem que ser mais barato. Então, não pode haver exploração. Olha aqui. Quando se estabelece preço, né, não é justo que haja exploração. Que ninguém explore o seu próximo aqui, de novo. Né? Cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem, o que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. É o mesmo princípio do maná. Não, Deus está dizendo aqui, não se preocupem no 7º ano, por vocês não poderem semear, não poderem plantar. Não se preocupem, não se preocupem. Deus vai providenciar o suficiente no ano anterior para vocês passarem aquele ano lá bem tranquilamente. Saibam que eu lhes darei a minha bênção. Tá? Versículo 22. No 8º ano vocês semearão e comerão da colheita anterior. Então, o 8º ano vai ser o ano de uma nova semeadura e a colheita vai vir depois. Né? Até o 9º ano, até que venha a colheita do 9º ano e vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha. Olha só o princípio por detrás de tudo isso. Né? A compra e a venda que vocês fazem não é definitiva. Deus como se estivesse falando, olha, a terra é minha, eu estou cedendo para vocês utilizarem e vocês podem negociar dentro desses limites. Mas não esqueçam, a terra é minha, porque vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Quer dizer, Israel nunca deixou de ser estrangeiro e peregrino. A terra de Israel não é de Israel, a terra é de Deus. Portanto, em todas as terras
da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Então, o princípio aqui também da compaixão mesmo, né? Você tem um parente que fez uma venda de uma propriedade porque empobreceu, ficou doente, aconteceu alguma coisa, então você que tem recurso, você deve ser um resgatador. Então, você deve ir lá e recomprar aquilo. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu. E assim poderá voltar à sua propriedade. Então a propriedade volta, né, é reconcedida, né, quer dizer, uma ajuda mesmo. Uma ajuda. Por exemplo, eu tenho um carro, eu precisei vender para pagar dívidas. Né? Claro que aqui está falando de terra, né? Mas aí vem o meu irmão, você vendeu o carro para pagar a dívida? Tá bom, eu vou lá comprar esse carro de volta e vou te devolver. Hoje em dia a gente quer que se lasque todo mundo, né? A gente não pensa assim, né? Meu irmão empobreceu, o problema é dele, né? Ele está com dívida, ele que deu um jeito de pagar a sua dívida. A gente nunca pensa numa maneira de ajudar. E aqui, o princípio bíblico é esse. Mas se as suas posses não lhe permitirem reaver, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Então tem um fim, né? Tem um fim, que é o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele poderá voltar para sua propriedade. Então, um sistema muito interessante. O ano do jubileu é muito interessante. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete um ano, a contar de sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se depois de passado um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muralhas, pertencerá em definitivo ao que a comprou, de geração em geração. Não sairá do poder dele no jubileu. Aqui, no caso de uma cidade murada, né, tem muralhas. Se depois de passado um ano não for resgatada, então a casa vai ser em definitivo daquele que a comprou, de geração em geração. Não sairá do poder dele no jubileu. Então tinha uma exceção aqui, se a cidade fosse murada. Mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate. Então, se um levita vendeu aquela propriedade em qualquer tempo poderá ser resgatada. Essa questão do resgate era uma lei. Então, assim, a pessoa que tinha comprado, por exemplo, eu comprei de você uma propriedade. Aí o seu resgatador falando, olha, eu tenho direito para reaver para você essa propriedade. Esse resgatador vai chegar em mim, que comprei a propriedade, e falar, olha, eu vim resgatar essa propriedade. Eu não tinha direito de dizer não. Não, eu comprei, é meu agora. O resgatador tinha que ir. Era lei, né? O comprador tinha que vender ao resgatador de volta aquilo ali. Com exceção, né, nesse caso aqui, da cidade murada e tal. Agora, ele está falando, na cidade dos levitas, ele tem direito perpétuo de resgate. Não importa, não tem nada que impeça o resgate. Se alguém apareceu podendo resgatar,
vai ter que devolver. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador, né? No jubileu. Então, o jubileu é sempre um desfecho aí, porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel, mas o campo em volta das suas cidades não será vendido, porque pertence a eles para sempre. Vamos lá, vamos continuar. Leis a favor dos pobres. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tenha o seu Deus. Mas tema o seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Quer dizer, por temor a Deus, ele deveria então sustentar o seu irmão pobre, né? Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestará a ele, nem dê mantimento a ele, esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Leis a favor dos escravos. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Então, se alguém do seu povo, do povo de Israel, ficou pobre, né? Chegou para você, olha, eu estou te devendo isso daqui, eu não tenho como pagar, ou eu não tenho como sustentar as minhas coisas, eu posso te servir e você me dá o sustento. Então, a lei de Deus é: não tenha ele como escravo, mas que seja um trabalhador diarista. Você dá a ele o que ele precisa para cada dia. Não domine sobre ele com tirania, mas tema o seu Deus. 44. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Então, no meio do seu povo, não pode ter escravo. Você não pode escravizar um israelita. Mas você pode comprar um escravo de outras nações. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nascerem na terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que esses sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos, os filhos de Israel, não, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Então, Deus está permitindo a escravização de estrangeiros, mas nunca dos irmãos, dos seus compatriotas, né? Isso aqui, obviamente, olhando com o olhar de hoje, né, isso aqui seria uma aberração, né, uma aberração. Mas a gente vai ver, acho que nesse capítulo ainda, que o tratamento que se dava a um escravo estrangeiro não era como a escravidão exploratória que nós já ouvimos falar e conhecemos que aconteceu no Brasil. Então a gente precisa levar isso em consideração. O tipo de escravização que era feito aqui, né, não se assemelha ao tipo de escravização que houve no Brasil, na América e assim por diante. Versículo 47. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer,
E se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Então, eu sou israelita, meu irmão israelita se vendeu para um estrangeiro. Então, eu sou parente dele, eu posso ir resgatá-lo, ou seja, pagar o preço dele para o estrangeiro, e aí eu vou resgatar, ele vai ser livre de novo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo, um outro parente da sua família poderá resgatá-lo, ou se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Essa ideia do resgate tem muito a ver com o Evangelho, inclusive. O Novo Testamento vai dizer que Jesus veio para nos resgatar. Ou seja, como se nós tivéssemos uma dívida, né? E Jesus pagou essa dívida para que nós saíssemos livres. Só um detalhe para a gente pensar em outro momento. A dívida, o pagamento que Jesus fez não foi ao diabo, mas foi ao Pai. Ao Pai. Uma dívida muito alta, uma dívida que nos trazia condenação. Então, éramos devedores a Deus por causa dos nossos pecados. Justo seria que fôssemos condenados, mas Ele nos resgata da condenação, nos resgata do pacto das obras para nos colocar sob os seus méritos, né? Então termos liberdade para adorar a Deus como filhos. Como filhos. É algo maravilhoso, né? Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o jubileu, até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como trabalhador diarista, de ano em ano estará com aquele que o comprou. Não permita que o comprador domine sobre ele com tirania. Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e os seus filhos com ele, porque é a mim que os filhos de Israel servem. Olha só, naquele ponto lá, a terra inteira é minha, e agora todos os filhos de Israel são meus escravos, são meus servos. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eles não foram libertados da escravidão do Egito para viverem uma liberdade incondicional. Eles foram libertados da escravidão do Egito para viverem uma escravidão a Deus, que é uma liberdade cercada. Por quê? Para o bem deles próprios. Uma liberdade incondicional e restrita causa mal. O homem se autodestrói. Agora, uma liberdade assistida por Deus, dentro dos parâmetros da sua vontade, da sua lei, isso preserva a vida e traz bênção, né? E aí nós temos no capítulo 26 as bênçãos decorrentes da obediência, né? De seguirem todo esse modelo de santidade, de amor ao próximo. Quais são as bênçãos? Nós vamos ver aqui. Levítico 26. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa,
A terra produzirá sua colheita, a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Então, Deus está condicionando as bênçãos da terra, questão da chuva, dos frutos e tudo mais, à obediência deles. Tá? Versículo 6: Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês, os farei fecundos, os multiplicarei, confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei de vocês. Andarei entre vocês, serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Então, muita gente vai confundir isso aqui. Olha, para o povo de Israel era necessária a obediência à palavra de Deus para que sejam salvos. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o quê? Que eles foram salvos do Egito, Deus os salvou, não mediante a obediência deles, mas por livre graça de Deus em atender, em ver a condição em que eles estavam, lembrando da sua aliança para com eles, Deus os resgatou, Deus os salvou. E agora, uma vez libertos e considerados povo de Deus, eles então são chamados à obediência. E a bênção de Deus nesse momento é condicionada à obediência, mas não à salvação. A salvação eles já têm. As bênçãos são condicionadas à obediência. Tá? E em grande medida, em grande talvez não, mas em boa medida, isso se aplica também ainda no Novo Testamento. Né? Parte daquilo que nós recebemos de Deus é em razão da nossa obediência, sim. Bênçãos especiais de Deus nos são dadas mediante obediência. Não estou dizendo a salvação. A salvação em Cristo nos é dada gratuitamente. Agora, pense você que procura andar numa vida reta diante de Deus, uma vida íntegra, correta, seguindo os mandamentos do Senhor, amando-o sobre todas as coisas, amando ao seu próximo como você ama, amando o seu próximo como você ama a você mesmo, né? Enfim, fazendo assim, você não acha que bênçãos especiais de Deus podem vir sobre a sua vida? Certamente. É garantido que não haverá dificuldades? É óbvio que não. Mas bênçãos especiais, sim, podem ser dadas. Ora, se você não se envolve em vícios, se você se livra e se distancia das pessoas más, naturalmente, bênçãos de Deus serão dadas a vocês. Você vai viver uma vida de maior conforto e estabilidade, né? Vamos seguir aqui. Mas se não me derem ouvidos e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os tiver perseguido. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados.
Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas, 7 vezes piores, segundo os seus pecados, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas entradas ficarão desertas. Se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno, e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos seus deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei o santuário onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra. Cadê? Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará os seus sábados. Quando tudo isso acontecer, a terra celebrará os seus sábados todos os dias da sua assolação. Quando vocês forem assolados, a terra vai descansar. Vocês estarão na terra dos seus inimigos. Deus já está aqui anunciando que pode trazer o exílio, que é o que de fato vai acontecer depois. Nesse tempo a terra descansará e observará os meus sábados durante os dias da assolação. A terra descansará, porque não descansou no sábado de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra de seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados.
e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e me aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no monte Sinai. Chegamos aí ao penúltimo capítulo e o 27 é o último. Bom, nesse capítulo 26 aqui, segunda parte, fala da desobediência e todas as consequências ruins que viria sobre o povo, né? Eles seriam exilados em terra estrangeira e poderiam ser restaurados a partir da auto-humilhação, da confissão de seus pecados, de uma busca de novo por Deus. Agora o Salmo 58. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedaçam. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto da mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança. Banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga a terra. Então aqui está falando dos juízes, dos poderosos que tomam decisões erradas, né? Que trazem mal para o povo. Ele está dizendo aqui que sim, os juízes são maus desde a sua concepção, né? Mas no final das contas os justos verão a justiça, serão recompensados, porque na terra há um Deus que é juiz, e ele julgará a tudo e a todos com justiça. E agora Lucas capítulo 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando, e eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você.
Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles como recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Duas coisas incríveis, né? Primeiro aqui, essa questão de não se sentar nos lugares principais, se sentar lá em último lugar, e aí, se for o caso, você ser chamado para se sentar num lugar de honra, né? Eu acho que muita gente pensa assim quando chega na igreja, né? Ao invés de sentar na frente, vai lá para o final, enche o fundo da igreja, né? Que nem na escola, o pessoal gosta de sentar no fundão. Poucos que ali gostam de sentar mais à frente, né? É só uma brincadeira, tá bom? E aqui essa questão, né? Olha, não convide quem possa te recompensar. Olha só, convide quem não possa te recompensar. É a instrução aqui de Jesus. A gente não observa essas coisas, né? Infelizmente, a gente vive uma vida bem distante do que é a vontade de Deus, né? Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então ele estava numa mesa de novo, né? Estava aqui numa mesa. E aí alguém vai lá e fala: olha, feliz é aquele que participar do banquete lá no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu. E aí ele conta uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei o campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos, atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Que digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, a condição para ser discípulo de Jesus, renunciar a tudo o que tem. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta, não presta mais, nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas mensagens de Jesus são duríssimas, né? Muito bem. Vamos à conclusão da nossa leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.